também pedindo à nossa Mãe do Céu, pedindo a Jesus, pelas lágrimas de sua mãe, a graça da perseverança final, sem a qual nenhum de nós conseguirá salvar-se, nenhum de nós conseguirá chegar até o céu. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue, ó Jesus, atendei as nossas súplicas. 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 Ó Jesus, atendei as nossas súplicas.
atendei as nossas súplicas. Em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas. Em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas. Em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas. Em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas. Em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas. Em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas. Em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas. Em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas. Em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas. Em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue. Daquela que mais nos amou no mundo e nos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue. Daquela que mais nos amou no mundo e nos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue. Daquela que mais nos amou no mundo e nos ama mais intensamente no céu. Ó Maria, Mãe de amor, pastora de misericórdia, nós os suplicamos, uni as vossas súplicas às nossas, a fim de que Jesus, vosso divino Filho, a quem nos dirigimos, em nome das vossas lágrimas materiais de sangue, atenda às nossas súplicas e se digne conceder-nos as graças, pelas quais nos suplicamos, a coroa da vida eterna. Amém. Que as nossas lágrimas de sangue, ó Mãe das dores, destruam as forças do inferno, pela vossa mansidão divina, ó Jesus crucificado, preservai o mundo da perda ameaçadora. Amém. Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores, em desagravo dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria, por todos os videntes e lugares das aparições do mundo todo, por todos os planos, pelo triunfo dos vossos sacratíssimos corações, em Jacareí e no mundo inteiro, que nós vos oferecemos estes textos que rezamos. Assim seja. Amém. Com o anjo da paz, com os pastorinhos, cantemos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam
para sempre sejam louvados. Sim. A senhora quer que eu coloque aquela lacrimação? Sim. Sim, eu colocarei. Entendi como devo fazer. Amados filhos meus, hoje convido-vos novamente a voltardes ao meu coração imaculado e a dardes verdadeiramente o vosso sim ao plano de amor que o Senhor, há tantos anos, vos vem revelando aqui nas minhas aparições. Vós, com vossas orações, com vossos sacrifícios, com os vossos rosários, com as trezenas, com as setenas, com tudo aquilo que vós fazeis, vós me ajudais eficazmente a derrubar por terra tantos e tantos planos de Satanás. Vós ajudais a realizar uma parte preciosa do meu plano. Vós sois a única e a última esperança da terra. Vós, com os vossos rosários meditados, com tudo aquilo que vós rezais e que eu vos pedi aqui, sois a última alternativa da terra de escapar dos grandes castigos
que o Pai Eterno vai enviar em breve ao mundo e de escapar da final destruição que Satanás, junto com os homens maus, querem finalmente levar a cabo neste mundo. Vós, com as vossas orações, impedis tantos males. Vós alcançais do Senhor para a terra inteira uma chuva intensa de misericórdia todos os dias, e me ajudais verdadeiramente a converter muitos corações, a abri-los para a graça divina, a fazer com que neles triunfe o amor de Deus. Assim como eu pedi na montanha de La Salette, onde aparecia aos meus pastorinhos Maximine e Melanie, assim também hoje vos peço: ide, filhos da luz, iluminai o mundo sem medo. Não temais o mal deste mundo, porque convosco está aquele que venceu o mundo e que é o vosso tudo. Levai a minha palavra sempre mais longe, sempre mais a todos os corações, de modo que sobre todos resplandeça a luz da eterna verdade, a luz da graça de Deus, a luz do amor. Eu estou com cada um de vós, e os vossos sofrimentos também são meus. Eu sofro por vós, sofro por aquilo que vos espera no futuro, se vós não obedecerdes minhas mensagens e se não fizerdes com que todos também a obedeçam. Se as famílias obedecessem às minhas mensagens integralmente, elas teriam paz e não passariam por tantos sofrimentos, por tantos momentos difíceis e pela destruição em que agora passam, e todos seriam abençoados por Deus. Eu chamo cada um de vós a me ajudardes ainda mais de agora em diante, não apenas rezando e não apenas divulgando minhas mensagens, mas sobretudo vivendo-as e assim dando a todos o exemplo. Como já disse tantas vezes, as palavras só servem para aqueles que não obedecem. Vós deveis falar mais com as vossas atitudes, e assim todos perceberão em vós uma nova vida, uma nova paz e uma nova felicidade desconhecida deste mundo. E aqueles que então quiserem obter esta paz, a conseguirão, imitando o vosso exemplo. Meus filhos, curto é o tempo que resta. O castigo está às portas, o aviso está muito próximo. Já vos disse que o aviso será pior do que a morte para muitos. E hoje, meus filhos, digo-vos uma nova coisa: o castigo será pior do que morrer 100 vezes em seguida, porque no aviso cada um será penetrado com o olhar da justiça de Deus, e cada um verá os seus pecados como Deus os vê, como Deus os enxerga. Cada um verá o que causou ao meu Filho Jesus Cristo no dia da sua paixão. Cada um verá também as almas que deixou que se perdessem, porque não rezou, porque não divulgou as minhas mensagens a elas, porque não trabalhou pela salvação delas. Cada um verá as almas que deixou perderem-se, porque ao invés de obedecerem a mim, que lhes mandava divulgar as minhas mensagens, preferiram obedecer aos homens, que negavam as minhas mensagens e que diziam para não dar crédito às minhas mensagens. Cada um verá onde está cada alma que deixou perder-se porque não testemunhou, porque não difundiu as minhas mensagens com amor. Cada um verá o grau de perdição
em que se encontram estas almas. E é por isso que muitos sacerdotes, muitos bispos, irão morrer no dia do aviso de dor e de horror, por verem quanto é grande o número das almas que se perderam, porque eles negaram as minhas aparições, desacreditaram as minhas mensagens, desacreditaram e esvaziaram toda a minha autoridade materna sobre as almas dos fiéis, e porque verão que muitas almas estão no inferno por culpa deles, porque eles são responsáveis. Convido-vos, meus filhos, a não vos colocardes no banco dos réus por vossa própria culpa e responsabilidade. Por isso digo-vos, obedecei minhas mensagens e tende uma fé responsável diante de Deus, diante de mim e diante do mundo inteiro, porque vos será pedido conta de cada alma que vós deixardes de salvar por vossa própria culpa, ao não trabalhar para que minhas mensagens cheguem até elas. Eu vos digo, meus filhos, Satanás é astuto, deseja enganar-vos, fazendo-vos ora cair na vaidade, ora cair na preguiça, ora no desânimo, ora na autocomplacência de vós mesmos. Renunciai a ele, a todas as suas sugestões, procurando sempre mais viver no caminho da oração, da penitência, do trabalho, do amor, do zelo, do empenho, da dedicação ao qual eu vos chamei ao longo de todos os anos das minhas aparições aqui, para que desta forma Satanás não vos paralise, de forma que Satanás não vos detenha no caminho da perfeição e da santidade, e também não possa deter neste caminho de santidade aquelas almas que vos foram confiadas e que dependem do vosso exemplo, da vossa oração e do vosso trabalho, para que elas também avancem. Eu estou convosco, meus filhos, e não vos deixarei jamais permanecerdes muito tempo presos nas redes de Satanás. Eu vos tirarei sempre, e vos farei sempre, vos impulsionarei sempre para a frente, vos farei sempre ir à frente, avançar. Por isso, sede dóceis à minha voz materna, deixai-vos conduzir por mim, e eu vos conduzirei sempre mais adiante no caminho da perfeição. Eu vos convido também a praticardes a virtude da magnificência. Procurai sempre mais empreender as coisas grandes e árduas pelo Senhor e pela salvação do vosso próximo, como os santos fizeram, para que assim, meus filhos, verdadeiramente a vossa vida se transforme num verdadeiro ato de gratidão à altura da majestade do Senhor. Ele vos deu a vida, ele vos deu o existir, vos deu tantos talentos com os quais vós podeis glorificá-lo, espalhar e aumentar ainda mais, dilatar seu reino na terra e levar sempre mais novas almas a conhecê-lo e a amar. Por isso, meus filhos, procurai sempre mais doar-vos a Deus com generosidade, e vós vereis cumprir-se na vossa vida a promessa que o meu divino Filho fez, que aquele que se dedicasse à causa do reino de Deus, a esse seria dado 100 vezes nesta vida, mais nessa vida e no século futuro, a vida eterna. Vós, meus filhos, sois os meus apóstolos. Ide,
Levai a minha palavra a todos, comunicai tudo a todo o meu povo, para que no dia do meu triunfo eu possa verdadeiramente ver-vos todos reunidos debaixo do meu manto, onde eu vos cobrirei com as graças e bênçãos que o Altíssimo me concede dar-vos e que vos dará como um dilúvio universal de graça no dia da minha vitória. Continuai com todas as orações, com todos os rosários, com tudo aquilo que eu vos pedi aqui para rezardes. Como eu já vos disse, vós com os vossos rosários meditados, com as vossas orações que fazeis aqui, sois a última esperança da terra, da humanidade. Cumpri bem, meus filhos, a vossa missão, a missão que vos confiei, para que eu também possa um dia dar-vos como prêmio a coroa da glória. A todos, neste momento, abençoo generosamente. Até breve. Muito bem, agora a força voltou, dá para a gente usar as caixas de som. Nossa Senhora veio vestida hoje como Rainha e Mensageira da Paz, manto branco, faixa branca, vestido cinza azulado. Estava muito meiga, muito terna. Suas feições mudaram muito durante a mensagem, passando de meiga e terna no princípio, até ficar séria, muito grave, sem sorrir, na hora em que ela falou do aviso, do castigo, e depois voltando a ficar novamente meiga e sorridente no final da mensagem. Nessa mensagem, a Mãe de Deus renova os apelos que ela já nos fez em outras ocasiões, né? E nos chama atenção hoje para uma coisa muito importante, sobre a qual muitos não pensam, que é a responsabilidade, a fé responsável que todos nós devemos ter diante de Deus, dela e do mundo também. Ela veio falar que no dia do aviso, cada um de nós verá não somente aquilo que provocou, né, de sofrimento em nosso Senhor no dia da sua paixão, mas também o que cada um, todas as almas que cada um de nós podia ter salvo e não salvou, porque nós não fomos responsáveis com a nossa missão, com aquela graça, com aquela tarefa que Deus nos deu através das aparições de Nossa Senhora aqui. E ela veio dizer que, inclusive, muitos sacerdotes e bispos vão morrer com aquela dor terrível
que o aviso vai causar na alma, que vai ser tão forte que chegará a dar a morte para eles. Quando eles virem quantas almas eles deixaram ir à perdição, empurraram para a perdição, quando negaram as aparições de Nossa Senhora, quando negaram as suas mensagens, quando esvaziaram a autoridade dela sobre as almas. Todas as vezes em que eles disseram que ninguém é obrigado a acreditar em aparições de Nossa Senhora, ninguém precisa de aparições de Nossa Senhora para ir para o céu, e que quem não acredita nelas não peca contra o Espírito Santo, negando a verdade conhecida como tal. E Nossa Senhora vem nos dizer que esses sacerdotes e bispos vão ser muito culpados diante de Deus por todas as almas que eles deixaram ir à condenação, ou que eles até aceleraram a condenação dessas almas, negando peremptoriamente as manifestações de Nossa Senhora de Deus para salvar as almas dos seus filhos. Né? É uma coisa incrível, que nem, por exemplo, esses dias, né, o Papa está visitando a Alemanha. E onde é que ele foi? Foi numa catedral protestante, onde Martinho Lutero começou o protestantismo para destruir o catolicismo, a fé católica. Que engraçado. Na catedral do protestantismo, onde o protestantismo nasceu, ele pode e ele vai. Agora, nos lugares das aparições, ele não vai e fala para todo mundo se afastar. Não é assim que os papas fazem? Isso está tudo errado. Está tudo ao contrário do modo como Deus e Nossa Senhora queriam. Isso é um pecado contra o Espírito Santo, duplo. Porque além de você proibir que as pessoas acreditem nas aparições de Nossa Senhora e você negar a verdade, você ainda vai num lugar que você sabe que é contra a vontade de Deus, né, onde nasceu o protestantismo, que não é de Deus, e vai lá e diz que na verdade ali tem Deus também, ali tem pelo menos uma parte da verdade. Então Deus, Nossa Senhora, não podem mais suportar isso. E é por isso que Deus vai mandar esse grande aviso, que se não houvesse depois o castigo, eu poderia dizer que o aviso seria já o pior castigo que Deus mandou alguma vez à humanidade. E Ele vai mandar justamente por isso, para corrigir essa tortura de consciência. O que é verdade não é recebido, e o que é mentira é procurado e é amado. Deus vai dar um fim a essa inversão completa que o ser humano fez ao longo dos tempos e principalmente no nosso tempo, quando aquilo que é contrário a Deus é procurado, é legitimado, e aquilo que verdadeiramente é de Deus, a obra verdadeira que é de Deus, as aparições de Nossa Senhora, são negadas, são desprezadas e combatidas. Por isso, Deus vai mandar o grande aviso, para que com este fenômeno místico, que só Deus poderá fazer, finalmente essa consciência torta, essa consciência má, essa consciência pérfida do ser humano, finalmente possa ser corrigida. E naqueles que já não puder mais ser corrigida, porque eles de tanto gostarem do mal, quererem o mal, já assimilaram uma segunda natureza má de tal forma que já ultrapassaram todo o limite de maldade contra Deus, contra Nossa Senhora, contra a verdade, por isso não tem mais remédio. Esses então, Deus, nesse grande aviso,
que vai purificar a terra, Deus vai varrer da face da terra aquilo que já se tornou lixo e que não tem mais utilidade. Um santo disse numa das horas dos santos, né? Não me lembro mais o nome dele, mas ele falou isso que me marcou muito. Às vezes uma pessoa nasce com uma natureza boa, é uma criança de índole boa, mas de tanto ela praticar o mal, estar habituada ao mal, a andar com os maus, ela assimila aquele mal e adquire uma segunda natureza, desta vez má. Então, é o que acontece. Quando você anda muito com pessoas que não prestam, você assimila a maldade delas e acaba perdendo a natureza boa, original que você tinha e se torna uma pessoa má. De tal forma que muitas vezes você se torna uma pessoa irrecuperável. Por isso também que muitas pessoas que há muitos anos, décadas, já estão habituados ao pecado contra o Espírito Santo, cometido e até realmente tornado regra de vida, negando sempre as aparições de Nossa Senhora, as mensagens, rejeitando tudo isso que ela diz, que os santos dizem nas aparições deles aqui, nas aparições dela, da Mãe de Deus no mundo todo. Quando a pessoa já fez desse mal assimilado a regra da sua vida, algo assim intrínseco nela, tão profundo, que já não vive mais de outra forma a não ser assim, a pessoa corre o risco de verdadeiramente assumir essa segunda natureza má, que, dependendo se a pessoa já ultrapassou todos os limites que a misericórdia divina, que a paciência divina suporta esperar, essa pessoa, no dia do aviso, não vai passar, não vai sobreviver, não vai conseguir, naquele momento, abrir-se para a luz do amor de Deus, porque ela já ultrapassou todos os limites aceitáveis da misericórdia divina. E é por isso que Nossa Senhora vem nos chamar a atenção hoje para a nossa grande responsabilidade, não só com as nossas almas, mas com as almas também das outras pessoas que dependem de nós, para que a luz da graça de Deus chegue a elas o mais depressa possível, antes que elas ultrapassem esse limite suportável e aceitável pela justiça de Deus, e que elas não se tornem almas irrecuperáveis. Somente as mensagens de Nossa Senhora poderão impedir que essas almas ultrapassem essa fronteira, que não tem mais volta para elas. E essas mensagens só poderão chegar a elas e impedir isto por meio de nós, através de nós. Quando nós olhamos, por exemplo, para todas as aparições de Nossa Senhora no mundo, por que Nossa Senhora apareceu, por exemplo, para 2 pastorinhos no alto da montanha de La Salette, analfabetos, que não sabiam nem ler nem escrever, num lugar perdido no meio das montanhas? Por que ela encarregou 2 crianças tão pobres, tão ignorantes, tão assim, diante do mundo, insignificantes, para levar a mensagem dela ao conhecimento de todos, ao invés de aparecer para uma outra pessoa muito mais poderosa que os pastorinhos e que talvez fosse fazer essa missão? Porque Nossa Senhora, nos seus desígnios insondáveis, ela sabe muito bem a quem ela escolhe, e ela quer, na pequenez dos seus servos e dos seus instrumentos, ela quer mostrar o seu poder. Em segundo lugar, ela quer confundir os que acham que sabem. Ela vai e age ao contrário daquilo que a lógica humana mandaria fazer, realizar como o certo. Ao invés de escolher os grandes,
Nossa Senhora vai com os pequeninos. Ao invés de escolher os que têm meios, ela vai escolher os que não têm meios muitas vezes, para que assim todo mundo veja que verdadeiramente a mensagem saiu dela, é proveniente dela. E para muitos outros altos desígnios misteriosos que nós não sabemos, a Mãe de Deus escolhe quase sempre aqueles que nós, no lugar dela, não escolheríamos, né? Porque são muito pobres, porque são desconhecidos, porque não têm meios de tornar o que ela pede conhecido. E com isso, Nossa Senhora nos chama também a atenção para uma coisa muito importante, que ninguém vai poder diante dela alegar nada, né? Incapacidade, impossibilidade, porque ao escolher os pastorinhos e encarregá-los lá em La Salette de difundirem a sua mensagem, e os pastorinhos conseguiram fazer isso no seu tempo, conseguiram bem até, Nossa Senhora prova para nós que todos nós também somos capazes. Basta que nós sejamos dóceis como os pastorinhos foram, como Santa Bernadette foi, como os pastorinhos de Fátima foram, como todos os outros videntes que ela escolheu e que foram obedientes a ela, foram. E assim como cada um deles foi capaz de obedecer à Mãe de Deus, embora pobre, embora sem meios, nós também podemos fazer a nossa parte, né? Cumprir aquilo que a Mãe de Deus nos mandou, tendo as nossas limitações, mas com a oração, com a confiança nela e com o nosso esforço, nós conseguiremos cumprir a missão que nos cabe, né, à altura do que Deus espera sim. E nessa aparição de hoje, Nossa Senhora veio de novo nos chamar a atenção, né, para o fato de que o tempo está correndo depressa e nós não estamos fazendo a nossa parte, cumprindo a nossa missão na velocidade que ela espera de nós. Talvez porque nós estamos ainda apegados a muita coisa que não serve para o céu. E essas coisas estão atrasando a nossa resposta a Deus e a ela. Essas coisas estão consumindo o nosso tempo e impedindo que nós o usemos melhor para ajudar Nossa Senhora nos seus planos de salvação da humanidade. Enquanto o mundo nos diz para esperar, Nossa Senhora diz: tenho pressa. Enquanto o mundo nos diz: não, deixa para mais tarde, mais para frente, talvez numa época melhor você faça isso que essa senhora está mandando fazer. Nossa Senhora nos diz que os nossos dias estão contados, o nosso tempo quase acabou. E agora nós temos que lutar para salvarmos aquilo que ainda pode ser salvo. E ela fala hoje uma coisa muito importante também nessa mensagem, que nós, com as nossas orações aqui, com tudo que ela nos mandou rezar aqui, nós somos a última esperança da terra. Quando Nossa Senhora diz isso, ela não diz apenas para nos impressionar. Ela diz isso porque isso é uma verdade real. Quando nós olhamos para o restante do mundo, quando a gente sai pelas ruas e começa a olhar as pessoas que andam pelas ruas, nós não vemos ninguém falando das mensagens de Nossa Senhora. Nós não vemos uma voz nesse deserto dizendo, anunciando aquilo que a Mãe de Deus proclama nas suas aparições. Quando a gente liga também a TV, né, para assistir um jornal, um noticiário, você, né, zapeia os canais, você vê ali também a mentira, né, sendo proclamada 24 horas por dia até,
sem contar as rádios, né? Anunciando a mentira o tempo todo, 24 horas por dia. E a mentira ali, né? Misturada num copo de suco para a pessoa não perceber que está tomando veneno, né? De todas as cores que você imaginar. Pregadores de tudo quanto é tipo, cada um anunciando a sua verdade. E todos, por final das contas, e todos contra a única verdade que existe, que é a verdade católica, que é aquela principalmente que Nossa Senhora anuncia nas suas aparições, porque até nas coisas ditas católicas, entre aspas, hoje em dia, na TV, você vê ali, né? A vaidade, a vontade só de aparecer, a vontade só de ganhar o dinheiro, riqueza. Você vê ali, né? Aquele espírito de bajulação, a soberba da vida presente. E aonde está a soberba da vida? O Espírito Santo não está. Porque o Espírito Santo é um espírito de humildade, de pobreza, de santidade, de amor. Então, você olha para qualquer direção hoje em dia, você não vê uma voz anunciando a verdade que Nossa Senhora nos traz aqui, que são as suas mensagens. Você olha, né? Quando você comenta, por exemplo, com alguém, quantas orações Nossa Senhora nos manda fazer aqui, trezena, setena, hora da paz, hora dos anjos, dos santos, as pessoas se admiram. Meu Deus, quanta oração! Tudo isto. Tudo isto. E recentemente Nossa Senhora nos falou que estava muito contente conosco, porque finalmente aqui havia tanta oração, né? Com as horas de oração que ela nos deu, há tanta oração. E é por isso que ela estava muito contente. Não faz nem 3 semanas, na mensagem que Nossa Senhora deu aqui, quase já na hora da partida dela, ela diz que estava levando para o céu com ela, né? 13.000 e tantas almas aqui, num cenáculo, né? Por causa das orações que nós fizemos aqui, num cenáculo só, desse mês de setembro. Foi do segundo domingo, né? Tinha o que aqui? Mais ou menos umas 2.000 pessoas no máximo. Então, isso significa o quê? Que cada um naquele dia aqui, com as orações, salvou umas 10 almas, por aí, né? Então, vejam quanta coisa Nossa Senhora realiza com a nossa oração. E é por isso que aqui verdadeiramente é a esperança da humanidade, né? Quando você olha nos outros lugares também que Nossa Senhora já apareceu e que são, né, como se diz, aprovados, tem missa de um lado, missa do outro, uma coisa aqui, uma coisa ali, mas da mensagem que Nossa Senhora deu naquele lugar, não se fala nada. Até como se Nossa Senhora nunca tivesse aparecido ali. É como se fosse mais uma paróquia, só que grande. E vem gente do mundo inteiro, ou de vários países ao dito lugar. Mas o que tornou aquele lugar único, singular, que foi a aparição de Nossa Senhora, com as palavras que ela disse ali, naquele lugar, isso não é dito. Então, ou seja, torna inócuo quase o esforço de Nossa Senhora, de ter dado as mensagens ali, naquele lugar, que já é aprovado. Então, quando a gente vê isso acontecendo, a gente entende o porquê que Nossa Senhora diz que aqui nós somos a última esperança da humanidade. Essa aparição, os peregrinos que vêm aqui, que divulgam as suas mensagens, somos a última esperança da humanidade. E é verdade, porque fora daqui, eu pessoalmente não vejo uma divulgação séria, um esforço sério. Medjugorje, eu até vejo isso nas coisas que eu vejo de lá, que eu escuto de lá. É um povo realmente muito trabalhador, divulga mesmo as mensagens com a palavra, com a vida, se esforça por verdadeiramente tornar as mensagens da gospel conhecidas, né? Eu não vejo
um esforço sério pelas mensagens de Nossa Senhora, como nós fazemos aqui. E isso faz-nos, longe da gente ficar envaidecido, da gente se vangloriar, pelo contrário, isso faz com que a gente redobre de zelo pela missão que Nossa Senhora nos deu. Por um lado, o nosso zelo até hoje deixou Nossa Senhora muito feliz, conduziu muitas almas para ela, fez com que muitas almas conhecessem suas mensagens e voltassem para o coração dela. Mas, por um outro lado, isso significa que se nós somos a última esperança da humanidade, quanto trabalho ainda nos falta pela frente para fazer. Isso significa o quê? Que nós não podemos cair naquela autocomplacência que Nossa Senhora falou na mensagem. Eu já fiz muita coisa. Eu já trabalhei muito. Eu já rezei muito. Agora eu vou relaxar. Deixa eu dar um tempo para mim. Quando a pessoa começa a dizer isso, eu quero dar um tempo para mim, quando ela quer dizer, eu quero dar um tempo de Nossa Senhora, viu? Na verdade, é isso que ela está querendo dizer. Quero dar um tempo de Nossa Senhora. Eu já ocupei muito a minha vida com Nossa Senhora. Agora deixa eu cuidar um pouco de mim, eu viver um pouco para mim. Deixa agora eu, viver a minha vida em paz, sem Nossa Senhora ficar me requisitando, me enviando em missão para o mundo. Chega. Quando isso acontece, significa que nós já caímos na autocomplacência. E significa que o zelo dentro de nós está morrendo. Por isso nós precisamos fazer verdadeiramente uma renovação interior, que só se pode alcançar com a oração profunda e fervorosa. Mas eu não estou sentindo tanto fervor mais na minha oração. Continue rezando. Continue rezando sem cessar. Porque assim como quanto mais uma pessoa esfrega um graveto no outro e vai esfregando sem desanimar, mais aquela madeira se atrita uma na outra e daí então pega fogo. Assim também, quanto mais uma pessoa continuar rezando e rezando e rezando, como uma madeira que se esfrega na outra, causando atrito, soltando fagulhas até pegar fogo, uma hora o coração daquela pessoa, o seu coração vai se tornar abrasado do fogo do amor de Deus de novo. Tem gente que faz errado, que pensa assim, no dia, deixa o meu fervor voltar de novo, o dia que eu estiver mais fervoroso, mais animado, aí eu rezo. Está errado. É rezando sempre, é atritando sempre a sua alma, que você vai conseguir fazer com que o fogo nela, o fogo do Espírito Santo pegue nela outra vez e ela arda, como a madeira. E Nossa Senhora vem, portanto, nos chamar hoje a renovar tudo, nosso zelo, nosso empenho, nosso amor, para que possamos cumprir perfeitamente a virtude da magnificência que hoje na mensagem ela recordou para nós de novo, que consiste no quê? Em empreender coisas árduas por Deus e pela salvação do próximo. E essa é uma das virtudes que mais falta no nosso tempo atual. Tanto é verdade que nos tempos antigos, olha o que os santos faziam por Deus e pelas almas. Deixavam a casa deles, renunciavam ao casamento, à família, constituir família, como São João Bosco fez, Santo Afonso, qual outro santo que eu posso citar aqui? São Luís Maria Grignon de Montfort também, Tantos santos que iam lá, iam educar a juventude, ou iam cuidar dos doentes que nem São Vicente de Paulo, Santa Luísa Marillac, ou ia que nem São Luís Maria Grignon de Montfort, ia de cidade em cidade como um peregrino, como um missionário, pregando missões, convertendo pecadores, pregando, rezando. São Domingos, que foi para o meio dos hereges
pregar o rosário como Nossa Senhora pediu a ele para convertê-los, sabendo que ele podia muito bem ir e não voltar mais, que eles podiam estraçalhar ele em praça pública, e ele foi, né? Não temeu a morte, foi cheio, ardendo de zelo pela salvação daquelas almas. É incrível se você for olhar a fé, a coragem que os santos tinham, né? E olha só o que os santos de antigamente eram capazes de fazer. Tudo porque eles tinham a virtude da magnificência. Por isso eles eram capazes de realizar grandes coisas por Deus. Por que hoje não tem jovens capazes de realizar grandes coisas por Deus? De renunciarem a si mesmos, né? A ter sua vida normal, como todo mundo tem, casamento, filho, para se doar a Deus e a salvação das almas nessa hora decisiva que pesa sobre o mundo. Por quê? Porque não tem mais a virtude da magnificência. Não é incrível? Nossa Senhora fala: os vossos dias estão contados. O vosso tempo acabou. São os tempos finais. Depois desses grandes acontecimentos, aviso, castigo que vai acontecer, será um novo mundo, um novo tempo. E então eu peço a vocês, levem minhas mensagens, divulguem minhas mensagens, caminhem, andem, falem, rezem, façam cenáculo de casa em casa, enquanto Nossa Senhora está dizendo que o tempo está acabando e que ela precisa, né, de operários para ajudarem-na, a se doarem a ela. Os jovens de hoje em dia estão pensando só no quê? Só em diversão, só em namoricos, viver a sua vida para si. Como se o mundo fosse ser essa mesma coisa por toda a eternidade e como se nós não estivéssemos na iminência, né, de uma grande intervenção divina na história do mundo. E dependendo da sua decisão agora, hoje, do modo como você vive o dia de hoje, toda a tua vida dali para frente poderá ser uma vida desgraçada. Você poderá pôr em xeque, em risco, a sua salvação. E eu já perdi as contas. Quantas vezes eu falei sobre isso e alertei sobre a gravidade da hora em que a gente vive, sobre a seriedade, né, a responsabilidade enorme que nós temos diante de Deus e das almas do mundo inteiro, que um dia vão se virar para nós lá no inferno, se nós preferirmos conservar a nossa vida para nós, ao invés de doar a nossa vida para Deus e para eles. Essas almas vão lá no inferno se virar contra nós e vão nos acusar, vão dizer: eu estou aqui por sua culpa. Você podia ter rezado por mim e não rezou. Você podia ter ido levar para mim as mensagens de Nossa Senhora e não levou. Você podia ter ido de casa em casa, você podia ter ido na minha casa, me levar à salvação. E você não quis, porque você só estava pensando em você, em fazer aquilo que você queria. E daí, que enorme, que terrível, que mortal será o remorso que nós vamos sentir naquela hora, não é mesmo? Uma das coisas que mais me impressionou quando eu tive a visão do inferno em 1993, 2 vezes, foi aquilo que as almas dos condenados bradavam, e que eu e a outra vidente que estava comigo ouvimos muito bem, e gravou-se tão fundo no nosso coração que deu-nos a vontade de rezar 24 horas por dia sem cessar, que era aquilo que as almas falavam e diziam para nós, né? Que nós não deixássemos passar 1 minuto sequer, que nós não perdêssemos um momento sequer da nossa vida sem rezarmos e sem trabalharmos para salvar as almas, porque o tormento que elas estavam sofrendo ali no inferno
lugar do qual elas nunca mais iam sair era tão terrível, era muito mais doloroso do que ser cortado ao meio pelo fogo sem cessar. E por isso aquelas almas que foram constrangidas por Deus a nos dizer a verdade, já que elas eram más, né? E por isso elas não têm caridade por ninguém. Então, foram constrangidas a dizer a verdade por Deus, então elas confessaram para nós que o tormento que elas passavam ali, no inferno, era 1000 vezes pior do que ser cortado pelo fogo. E que tudo aquilo ali poderia ter sido evitado se elas tivessem dado ouvidos àqueles que em vida anunciavam para eles a palavra divina. Então aquelas almas nos disseram: vão atrás das almas que ainda vivem na terra. Não percam um instante sequer sem rezar, sem trabalhar para que elas se convertam. E eu me lembro que depois daquilo, o meu zelo, eu já tinha zelo na oração pela salvação das almas. Já ia de casa em casa rezando o terço, ensinando para as pessoas o terço das lágrimas, o rosário de Nossa Senhora, que até então eram os únicos 2 terços que Nossa Senhora tinha me feito conhecer. Eu já tinha zelo, mas depois daquilo o meu zelo aumentou ainda mais. E parecia que nada para mim era difícil de fazer. Não importava se eu tinha que ir caminhando daqui até do outro lado da cidade para rezar um terço na casa de uma pessoa e voltar. Não importava se eu ainda estava sem almoçar ou sem jantar e uma pessoa precisava que eu fosse rezar o terço na casa dela e lá transmitisse para elas a mensagem de Nossa Senhora. Eu topava tudo, porque em vista do preço de uma só alma, aquele sacrifício que eu tinha que fazer me parecia muito pequeno. A virtude da magnificência faz a gente olhar para aquilo que é difícil e contemplar o que Deus merece, o preço que tem uma só alma para Deus e para Nossa Senhora, e faz com que a gente se sacrifique, se imole cada vez mais pela salvação do outro. Então, quando Nossa Senhora hoje nos convida a ter a magnificência dos santos, é isso que ela quer de nós, que nós nos coloquemos em último lugar e coloquemos a Deus, a ela e a salvação das almas por primeiro. Semana que vem, dia 2 de outubro, celebramos a festa dos Anjos da Guarda. Quem mais devotado à salvação das almas do que os santos anjos, do que os nossos anjos da guarda? Velam por nós 24 horas por dia, desde o momento em que a nossa alma foi criada por Deus e infusa no nosso corpo. Não nos deixam um instante sequer. Afastam para longe de nós as ocasiões de pecado, exceto aquelas que nós mesmos procuramos com as nossas próprias mãos. Aí o anjo não tem como fazer, porque ele respeita a nossa vontade, né? Agora, aquelas muitas ocasiões de pecado que poderiam vir a nós, os anjos já afastam de nós antes que elas cheguem na gente e a gente se sinta tentado a cair no pecado. Diminui sempre mais sobre nós a influência de Satanás com as suas orações. Guardam nossos corpos e nossas almas de todo o mal. Procuram sempre também alcançar para nós, com as suas orações, novas graças de Deus, novos auxílios para que nós possamos praticar a virtude. Os nossos anjos da guarda também cumprem junto a nós não somente a função de guardiões, mas também cumprem junto de nós a missão de embaixadores, levando as nossas orações a Deus incessantemente
voltando com as graças já alcançadas de Deus para nós. E isso significa que eles sobem e descem entre o trono de Deus e nós inúmeras vezes por dia. Então, quem mais diligente do que os anjos da guarda pela salvação das nossas almas? Eles nos ensinam que o amor não descansa, que o amor não relaxa, que o amor é sempre zeloso. E o amor é o que dá à alma que o possui a energia necessária para que ela vá sempre avante. Assim como o combustível dá para o carro a energia que ele necessita para nunca parar de avançar. Se nós estamos avançando mais lentamente ou quase parando, isso significa que o nosso combustível está acabando. E é aí que nós temos que ver por que o combustível do nosso amor está acabando, sendo que o posto que o enche, que é a própria Mãe de Deus, já nos garantiu que nela, esse combustível, que é o amor, nunca acaba, nunca terá fim, porque ela é a fonte do próprio amor. Então isso só significa uma coisa, que nós estamos com o nosso tanque bloqueado, fechado, e por isso ela não está conseguindo nos encher. Significa que nós estamos resistindo à vontade dela, à ação dela em nós. E é por isso que nós não temos forças para cumprir a nossa missão, a missão que Deus nos deu. Porque sem o amor, nós não conseguimos dar um passo avante. E é por isso preciso desbloquear o nosso tanque, a nossa alma, o nosso coração. Lançar para fora aquilo que está entupindo a entrada dele, que são os apegos terrenos, o amor desordenado de nós mesmos, para que assim fique desobstruído, para que Nossa Senhora possa encher com o seu amor o tanque da nossa alma até fazê-lo transbordar. Aí sim, aí nós, como um carro possante, vamos chegar sempre, sempre mais longe. Que a proximidade da festa dos Santos Anjos da Guarda nos faça recuperar uma das virtudes principais que os anjos têm, o zelo. O santo zelo que é fruto do amor por Deus, mais do que do rigorismo pela observância estrita das leis, porque as leis sem o amor são letra morta e que mata. Somente com o amor, a letra da lei divina dá vida, cura, salva, renova. Que o zelo dos santos anjos, que é esse zelo benéfico pela lei do Senhor, nos faça também renovar o nosso empenho pela salvação das almas. E assim nós conseguiríamos dar para esse mundo fútil, como a juventude fútil que está criando, formando famílias igualmente fúteis, que só pensam nas coisas da terra, cujos horizontes e objetivos se reduzem unicamente a comprar coisas, a ter coisas e a só se satisfazer com as coisas, e nem bem se satisfizeram com aquelas coisas, já enjoam e já querem novos prazeres, novas coisas, porque não conseguem preencher o vazio do coração com aquelas coisas. É impossível, porque só Deus é que pode preencher o coração do ser humano com o seu amor e satisfazê-lo. Então nós poderemos dar a essa sociedade, vazia, nas trevas, perdida, que não sabe para onde vai, uma resposta. Nós poderemos dar finalmente para essa sociedade a luz que falta nela, que vai dar sentido a tudo, a vida, as famílias, a própria igreja, ao mundo inteiro. Aí todos viverão para Deus, para Maria Santíssima, orientarão a sua existência para eles, e aí tudo que
todos fizerem, resultará na maior glória de Deus e no maior bem da humanidade, na salvação da humanidade. É isso que Nossa Senhora vem nos chamar hoje com a sua mensagem a sermos. Outros São João Boscos, outros São João Maria Vianney's, outros São Domingos de Gusmão, que como fachos luminosos iluminam o mundo e dão sentido à existência. Eu conheci uma pessoa que estava muito desnorteada na vida. Rezava, continuava rezando, mas estava desnorteada na vida, não sabia, o que fazer da sua vida. Aí, eu contando para ela, mostrando para ela todos os filmes que já tinha feito, os rosários meditados, tarará, percebi que ela também se animou, começou a fazer algumas coisas também por Nossa Senhora, começou a trabalhar, isso sem eu mandar, sem eu ter que predicar para ela e falar, você tem que ter zelo, você tem que ter a virtude da magnificência, você tem que trabalhar para Nossa Senhora, você tem que lutar pelo mundo. Não precisei fazer nada disso. Ela automaticamente, ao ver o que eu fazia, quis também começar a fazer algo. E aí, um belo dia, ela disse assim para mim, Marcos, depois que eu te conheci, depois que eu conheci você, a minha vida tomou sentido. Eu finalmente vi que para os planos de Nossa... Eu enxerguei o meu lugar nos planos de Nossa Senhora. Enxerguei o meu lugar, o meu posto no exército dela. E antes eu não sabia nem para que lado que eu devia atirar. E agora eu sei para que lado exatamente eu devo atirar. E por isso eu tenho certeza que agora eu vou conseguir vencer muito melhor, os inimigos, os obstáculos que se deparam no meu caminho, porque agora eu não vou mais errar o tiro. Eu tenho a mira certa. É isso. Quando as outras pessoas veem a gente com zelo pelas coisas da Mãe de Deus, pela salvação das almas, sem que você precise pregar, o seu exemplo faz com que os outros também enxerguem, entendeu? Para que lado que eles têm que mirar. Muitas vezes eles nem entendem que eles são soldados, que eles têm que lutar. E o seu jeito faz com que a pessoa entenda, può capire, como se diz em italiano, tutto questo, sem que você precise, até pregar para ela. É o exemplo que arrasta, É o exemplo que convence, é o exemplo, o fruto que prova verdadeiramente que a árvore é boa e torna o fruto do bem irresistível para as outras almas. Se nós formos assim, nossa mãe galgará conosco muitos degraus de vitórias, agora no nosso tempo, e vai nos conduzir seguramente ao triunfo do seu coração imaculado. Vamos ajudá-la. Está dando certo. Eu tenho recebido muitos e-mails de pessoas que estão conhecendo as aparições daqui na internet, nos vários sites e blogs que vocês, por livres e iniciativa, espontânea vontade, criaram para ajudá-la, Uma moça que ligou recentemente dizendo que vai vir aqui, que recebeu o folheto ou CD, não me lembro mais agora, na caixinha do correio dela, lá em São Paulo. Já conhecia Medjugorje, E a Vozes do Céu 15, que ela viu. Disse que ficou encantadíssima com o filme, assistiu várias vezes já o mesmo filme e quer vir aqui até para buscar os outros e mais, para poder ela começar a divulgar no grupo de oração que ela tem de Medjugorje. E não sabia que Nossa Senhora estava aparecendo tão perto daqui, tão perto dela, tão perto da cidade de São Paulo. E tudo isso foi feito com o quê? Com um DVD colocado lá na caixinha do correio. E a graça de Nossa Senhora fez o resto. Já era uma pessoa que rezava, conhecia Nossa Senhora de Medjugorje.
mas com as mensagens daqui, com as aparições daqui, vai conhecer e amar muito mais. Então é assim, sendo zelosos e indo sempre mais longe, levando a palavra da nossa mãe, que nós vamos alcançando não somente a nossa vitória e a nossa salvação, mas a salvação dos outros também. Que os santos anjos, que Santa Bernadette nos ajudem. Não deu para a gente terminar o filme dela hoje, né? Porque acabou a força de novo, mas não faz mal. Domingo que vem a gente assiste tudo de novo, porque Santa Bernadette, né? Tem um ditado em latim que diz assim: de Maria nunquam satis, né? Eu digo a mesma coisa, de Bernadette nunquam satis. De Santa Bernadette nunca se falará o bastante, nunca se assistirá o bastante, nunca se conhecerá o bastante, porque ela, que depois de São José, foi a que mais amou a Mãe de Deus nesse mundo, por mais que a gente contemple Santa Bernadette 1000 vezes, sempre ainda vai ficar a gente contemplar alguma nuance do amor dela pela Mãe de Deus. Temos uma vida toda para aprender ainda de Santa Bernadette sobre o amor, né? E ela vai nos dar essa escola e nós vamos seguir as pegadas dela em direção a este amor perfeito pela Mãe de Deus. Muito bem, eu ia falar no começo, mas não tinha força. Hoje eu fiz o Rosário Meditado 229 para vocês, que vocês poderão levar na saída, rezar e também divulgar o mais depressa possível a todos que vocês conhecerem. E vamos continuar divulgando o nosso material, gente. Como eu disse, um DVD do Vozes do Céu 15 fez com que essa moça que eu citei prontamente manifestasse a vontade de vir aqui, né? Até o moço que vai fazer para nós lá os filmes em 3D, na tecnologia 3D, os filmes daqui que o Marcos Augusto levou para ele ver e tirar uma base de como são os filmes que nós fazemos, né? Até ele, que não tem assim conhecimento de Deus, de Nossa Senhora, e pelo contrário, está afastado de Deus, né? Não reza nada, até ele manifestou surpresa, admiração, até estupefação com as aparições de Nossa Senhora, e até assim, não posso dizer que é fé, né? Mas pelo menos manifestou assim uma reação positiva para o lado das aparições de Nossa Senhora, ou seja, que é verdade, que é uma coisa maravilhosa, né? E que não tem como negar. Olha só para vocês verem, os filmes daqui são capazes de pegar uma pessoa ateia, né? E conduzir ela ao mais profundo conhecimento do amor de Deus, do amor de Nossa Senhora, da verdade. Então vale a pena. Então, vale a pena a gente continuar divulgando, né? Não sei se ele vai se converter, né? Até a pessoa fazer todas as renúncias, a conversão, nossa, tem uma longa estrada. Mas só o fato, né, de a pessoa não manifestar um sentimento, né, de, assim, não recusar a priori, né, já não rejeitar a priori, peremptoriamente, a aparição de Nossa Senhora, já dá uma ideia para nós do poder que tem os filmes daqui. A pessoa não consegue. Ela pode não amar aquilo, mas negar a verdade. Ninguém que assiste os filmes daqui consegue fazer isso. Não tem como, né? Ela pode depois, maleficamente, né, obstinadamente, viver não querendo aderir àquela verdade. Mas negar a verdade, isso não consegue mais. Então, vale a pena a gente continuar lutando, trabalhando para conseguir essa grande graça, né?
de fazer os filmes ficarem mais bonitos agora com os 3D, e ao mesmo tempo também vocês já divulgarem os que já tem para todo mundo que ainda não tem, gente. Olha, tá muito bom a divulgação na internet, mas nós sabemos que não é todo mundo ainda que tem. Então, por isso que é preciso continuar divulgando na caixinha do correio, nos cenáculos que vocês fazem de casa em casa, né? E assim a palavra da Mãe do Céu vai chegando cada vez mais longe e a mais corações. Então, na saída, não esqueça de você levar e continue rezando por nós. Nós continuamos rezando por vocês. Eu continuo incessantemente oferecendo todos os merecimentos de tudo que eu faço, de todos os meus trabalhos e orações a Nossa Senhora, na intenção de vocês. E vamos em frente. Arriba, arriba. Nossa mãe, nossa comandante vai na frente e ela lá da frente, lá do alto onde ela já está, ela nos acena com a bandeira da vitória hasteada para nós. Assim seja. Que a paz dos Sagrados Corações Unidos desça sobre nós e continue para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Maria Santíssima Virgem de La Salete nos acompanhe e nos leve na sua mão materna.